Gente, beleza? Então vamos lá. Abra sua Bíblia aí, em Judas, é o nosso tempo aí. Estamos pós-jantar de Páscoa, um tempo muito gostoso que a gente teve como juventude, né? Foi semana passada? Foi, né? Semana passada, jantar de Páscoa. E hoje nós começamos uma nova série de mensagens. Ajuda aí a menina que não é da igreja, para ler a Bíblia com vocês, hein? Vamos caminhar aí em Judas, tá bom? Eu vou ler, gente, eu fiquei muito na dúvida sobre como fazer isso, e pensei em todas as pregações sobre Judas, de a gente ler Judas inteiro, afinal Judas só tem 25 versículos, viu, Daniel? Só 25 versículos, não capítulos, tá bom? Mas eu vou ler só o texto que nós vamos caminhar hoje, porque daí fica de incentivo para você ler mais vezes Judas em casa, tá bom? No seu tempo aí, se relacionando com aquilo que a gente está conversando aqui. Então hoje nós vamos ler os versos de 1 a 4 de Judas, mas lembrando que é uma caminhada que nós vamos ter em mais 3 cultos, que não são seguidos, né? A gente intercala aqui na nossa igreja, a juventude, entre culto e pequeno grupo, mas semana que vem o pequeno grupo não vai conversar sobre Judas, o pequeno grupo na semana que vem vai ser um tempo de comunhão de novo, e daí no nosso próximo culto a gente continua falando de Judas, a gente vai fazer isso em três cultos, tá bom? Então vamos lá, Judas verso 1, tá bom? Porque Judas só tem um capítulo, diz o seguinte: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos que foram chamados, amados por Deus Pai e guardados por Jesus Cristo, misericórdia, paz e amor sejam multiplicados. Amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé, de uma vez por todas confiada aos santos, pois certos homens cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça do nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano Senhor. Pessoal, a gente vai caminhar e hoje nós vamos conversar sobre nós nos defendermos dos infiltrados. Esse é o tema principal de Judas. Existem infiltrados no qual nós devemos nos defender deles, e hoje esse é o tema da nossa caminhada. Mas uma coisa que é interessante é que o papo que rola na internet é que a gente tem que aprender como crente, viu, Dani, se quiser olhar para o projetor, a gente tem que se defender dos que estão fora da igreja. Mas não necessariamente isso é uma verdade. Talvez para a galera que é da igreja vai olhar que a gente está acostumado a falar assim, porque nós temos que estar preparados para batalharmos pela nossa fé, nos defendendo do mundo, nos defendendo das coisas que as pessoas falam, nos defendendo das coisas que as pessoas fazem, porque nós estamos lutando contra o mundo, e a gente tem que usar a armadura de Deus para lutar contra o mundo, porque o mundo quer contaminar a gente. Só que o interessante é que Judas, ele não vai falar sobre essa luta e essa defesa com os de fora da igreja. Judas vai falar sobre a luta e a defesa com os de dentro da igreja. Só que isso é muito esquisito, porque dentro da igreja é fogo amigo. Não era para coisa desvirtuar dentro da igreja, não era para coisa estar errada dentro da igreja. Então, nós vamos nessa caminhada conversar hoje sobre nós defendermos dos de dentro. Como também nós vamos no próximo culto conversar sobre o que acontece com esses infiltrados. E por último, nossa última caminhada juntos, nós vamos conversar qual é o nosso papel. O que a gente faz então, além de se defender, o que a gente faz diante dessa realidade de termos infiltrados dentro da igreja. Então, nós temos aí Judas.
Judas, que fique claro, não é o Judas que traiu Jesus. Esse Judas que escreveu essa carta de Judas, não é o Judas que traiu Jesus, mas é Judas, irmão de Tiago. E olha que interessante, ele poderia ter escrito que ele é irmão de Jesus também, porque é Judas, Tiago, irmão de Jesus. Jesus, filho de Maria e de José, na verdade do Espírito Santo, mas José e Maria tiveram outros filhos. E Judas é um desses irmãos, meio-irmão de Jesus. Mas ele não escolhe, tamanha é a necessidade de ele revelar qual é o papel dele diante daquilo que Jesus era. E ele diz lá, Judas, não irmão de Jesus Cristo, mas Judas, servo de Jesus Cristo. Meu papel aqui não é como irmão de Jesus, meu papel aqui é como servo de Jesus e irmão de Tiago. É interessante que a maioria dos estudiosos, ele vai colocar a carta de Judas mais ou menos ali entre 60 e 80 depois de Cristo. Uma das razões é que o tema de Judas é sobre pessoas infiltradas dentro da igreja. Então nós temos já igrejas consolidadas. Então nós temos que contar aí, pelo menos, as viagens de Paulo, que já é ali 35, 40, depois de Cristo. Nós temos que colocar aí o estabelecimento das igrejas que Paulo plantou, com as informações que Paulo deu a essas igrejas. Então temos as escritas das cartas de Paulo a essas igrejas. Então por isso que Judas tem uma ideia mais de mais tarde, e se assemelha muito no estilo de escrita, muito parecido com o de Pedro, das cartas de Pedro. E Pedro a gente tem uma certeza maior, que foi entre 65 e 75 depois de Cristo. Só para a gente se contextualizar, que é um escrito do Novo Testamento já mais novo, embora todo o Novo Testamento foi entre 35, 40 até 90, Judas então está um pouquinho da metade para frente. A ideia da carta de Judas, veja, ela não tem um destinatário. Ela diz, aos que foram chamados, amados e guardados por Jesus Cristo. A carta de Judas não é uma carta endereçada para uma cidade, olha, carta para a cidade tal, como a carta de Romanos, que foi para Roma, a igreja em Roma, como a carta de Efésios, que foi para a igreja lá em Éfeso. É uma carta possivelmente chamada carta circular. Era uma carta que era para a galera ler. Leu, passa para o próximo, leu, passa para o próximo, leu, passa para o próximo. Era uma carta que era para ser lida no contexto das igrejas. Não era endereçada a uma igreja específica. E o propósito dessa carta é guardar desses infiltrados, guardar-se dessas coisas que estavam acontecendo dentro das igrejas. Então vamos lá. Como então que eu entendo esses 4 primeiros versos da carta de Judas? Como eu olho, obrigado Daniel, eu já estou no ponto 1 já, mas legal, era para eu ter sido divertido, pastor de jovens, entendeu? Esse aí também já foi. Ué, eu posso trazer um bagulho de apertar da próxima vez aí. E isso aí, estamos nesse agora. Valeu, Dani. O que a gente faz então? Qual é a primeira ideia que a gente tem para nos defendermos? Primeira coisa, quem são os não infiltrados? O que nos caracteriza como não infiltrados? Se nós temos que nos defender dos infiltrados, uma coisa nós temos que ter certeza: quem são os não infiltrados? Já viu aquela história de que quando você vai ser alguém que cuida de notas falsas, você não estuda as notas falsas, mas você gasta muito tempo sabendo exatamente como é a verdadeira? Porque quando eu identifico uma nota que não é como a verdadeira, não importa como ela seja, mesmo não sendo idêntica à verdadeira, ela é uma falsa. Mesmo sendo muito próxima, à verdadeira, é uma nota falsa. Porque eu, para identificar algo falso, eu só preciso entender bem direitinho como é aquilo que é verdadeiro. E é o que Judas tenta demonstrar aqui. Olha, a carta que ele escreveu é para os chamados, os amados por Deus e os guardados
em Jesus Cristo. Chamados. A fé cristã, crer em Jesus, é uma iniciativa de Deus, não é uma iniciativa nossa. Porque nós, muitas vezes, tentamos fazer coisas para agradar a divindade, para falarmos assim: olha Deus, eu estou aqui, hein? Troca ideia comigo, fala comigo, cuida de mim, me abençoa. E para isso nós fazemos coisas para atrair Deus a nós. Eu não falo mais palavrão, eu sou bonzinho, eu sou obediente, eu paro de fazer coisas erradas, e com isso eu tento atrair Deus para mim. Só que em determinado momento a gente percebe que isso não dá certo, que isso não funciona. Porque em algum momento eu nunca vou conseguir cumprir as expectativas que Deus tem sobre nós. Porque se a gente lê a Bíblia e olha todas as expectativas que Deus tem sobre a gente, nós percebemos: eu não consigo atingir isso. E o resultado disso é nós vivermos aqui, neste presente mundo, como condenados. Nós não vamos alcançar o que Deus espera que a gente viva, nunca. Qual é a solução para esse problema? Deus toma a iniciativa. Então Deus, vendo que pelas nossas próprias expectativas, pelas nossas próprias forças, pelas nossas próprias vontades, pelo nosso próprio desejo, nós não conseguiríamos jamais chegar até Ele, Ele então vem até nós. Como eu falei no jantar de Páscoa, o cristianismo, o evangelho, é a única mensagem que não é sobre como o homem faz para chegar até Deus, mas sim como Deus vem na direção do homem, mesmo sem o homem merecer. Todos os outros sistemas religiosos vão dizer: faça isso e Deus fica feliz com você, faça isso e você vai conseguir a sua salvação, faça isso e você vai agradar a divindade. O evangelho, a mensagem de Jesus, o cristianismo diz: não adianta você fazer nada, você nunca vai alcançar Deus. E Ele te ama tanto, 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 que Ele resolveu o problema para você. Chamados, é Deus quem nos chama. Amados por Deus Pai, é uma relação marcada por amor. Eu não merecia. Olha para quem nós somos, olha para o que vivemos na semana da Páscoa. A memória mais importante para nós cristãos, relembrar do que Jesus fez por nós na cruz. E veja como ainda assim nessa semana conseguimos errar o alvo tantas vezes. Se não for diante de um Deus de amor, nós já teríamos sido consumidos há muito tempo. A relação nossa com Deus é uma relação de amor de Deus para com a gente. Por isso que Judas falou sobre os chamados, sobre os amados e sobre os guardados em Jesus Cristo. E é interessante porque essa palavrinha guardados vai ser muito importante na nossa terceira mensagem, no nosso terceiro culto sobre esse tema. Porque guardados em Jesus Cristo, veja, todos os verbos aqui, eles estão numa, que a gente chama, né, no estudo das línguas, numa linguagem passiva. Eu não fiz nada. Eu fui chamado, não fui eu que chamei, chamado. Eu fui amado, não fui eu que amei, eu fui amado. E olha que interessante, eu sou guardado. Não sou eu que guardo. Olha que interessante isso. E veja, se o incentivo de hoje é defender-nos dos infiltrados, minha pergunta é: seremos nós que nos defenderemos? Ou talvez esse verbo também pode estar na voz passiva. Nós seremos defendidos por Jesus. Esses são os destinatários da carta. Estes são os não infiltrados. Para esses não infiltrados, Judas traz de novo, mais uma vez, uma tríade. E eu vou ser chato com isso, porque
não vou ficar jogando no ralo as coisas que eu estudei. Então, já perceba, já é a segunda vez que nós temos três elementos. Chamados, amados e guardados. E agora nós temos de novo misericórdia, paz e amor. Semana que vem tem mais 3 elementos. Semana que vem não, né? Na outra que tem culto, tem mais 3 para vocês. Tem mais 3 vezes. Você vem aí. Mas é uma didática de Judas, a gente vai perceber isso daqui a pouco. Mas veja, a esses não infiltrados, o que eles recebem? Misericórdia, paz e amor lhes sejam multiplicados. É Judas dizendo: olha, eu estou com vocês. Vocês, chamados, amados e guardados, para vocês, misericórdia, paz e amor, é isso que eu desejo para a vida de vocês. Sabe por quê? Porque se vocês entenderem bem quem vocês são, não vai haver dúvidas quando vocês se encontrarem no meio de vocês infiltrados. Por isso é que nós somos chamados a defender a nossa fé. E aí a gente pode ir para o ponto 2, estou te avisando agora, tá, Dani? Porque identificar que somos os não infiltrados nos levará a defender-nos disso. Hoje à tarde, como um bom São Paulino, fui assistir meu time, tristeza, perder para o Vitória. Ô, João, a gente cantou pouco hoje, foi? Como bom São Paulino, fui ver meu time perder por Vitória. E é interessante, porque em alguns grupos de WhatsApp, da qual eu faço parte, é incrível que eu sou lembrado pontualmente em todos os jogos do São Paulo que iniciam. É incrível. E como são muitos os grupos do WhatsApp, por incrível que pareça, existe um lazarento de um torcedor do time adversário que eu estou torcendo. Então, sim, tinha pessoas em grupos de WhatsApp da qual eu pertenço hoje, que torciam para o Vitória. Infiltrados. Que torciam para o Vitória. E é interessante que no grupo, quando a pessoa foi me zoar, ela pegou e marcou todos os São Paulinos que tinham naquele grupo e fez um comentário. Sabe o que isso me chama a atenção? Porque é o seguinte, no assunto futebol, obviamente, fica fácil quando eu me identifico com um time, é fácil de eu descobrir a quem eu pertenço e a quem eu não pertenço naquele dia. No grupo específico do qual eu estou falando, era fácil de descobrir com quem eu tinha a amizade hoje entre 4h30 e 6h30 e com quem eu não tinha a amizade hoje entre 4h30 e 6h30, que era o horário do jogo. Pelo simples fato de eu me identificar como São Paulino. Se eu me identifico como um cristão verdadeiro, autêntico, fiel e temente a Deus, é muito natural eu, ao me identificar com isso, eu me agarrar, eu me acolher, eu me proteger, eu me defender junto com aqueles que eu me identifico ser igual. E naquele momento é fácil de eu entender aqueles que não pensam como eu e que de alguma maneira eles estão ali para se opor a mim. Só que se eu não percebo isso, eu vou acabar misturando as coisas. Por exemplo, se eu não soubesse que a pessoa que me zoou hoje no WhatsApp era um torcedor do Vitória, eu poderia ter respondido para ele assim: mano, não te entendi, o que você está querendo dizer? E ali a gente poderia ter uma conversa sem saber que a pessoa torcia para um time contra o meu. E não sabia que ela estava me zoando, e não sabia que ela estava tirando com a minha cara. Mas não, era claro e identificável. Eu sou São Paulino e ele torce por Vitória. E a gente precisava, naquelas 2 horas, se defender um do outro. Existe um chamado urgente para nós nos defendermos dos infiltrados. Olha o que Judas vai dizer no verso 3. Olha aí na sua Bíblia. Verso 3. Amados,
Embora eu estivesse muito ansioso por lhes escreveres acerca da salvação que compartilhamos, veja, Judas tinha por intenção de escrever sobre as coisas que eles compartilhavam entre si. Sara, a gente é crente e tal, amanhã o que você vai fazer aqui na igreja? Pô, você está no ministério infantil, o teu irmão lá vai brincar com o Luca e tal. E a gente compartilhar das coisas que a gente comunga, era o que Judas queria. Olha pessoal, eu estava muito animado de somente mandar uma carta para vocês, e aí, como é que vocês estão? A gente é crente, a gente é nós, e aí, o que a gente faz? Mas não, Judas precisou, não, mas é o seguinte, eu preciso. Eu senti que era necessário escrever-lhes insistindo que batalhassem pela fé, de uma vez por todas, confiada aos santos. Essa fé que nós devemos nos defender, é uma fé que já foi nos dada, e nos foi confiada. Como chamados, amados e guardados, nós ganhamos um privilégio e uma responsabilidade. Nós nos tornamos representantes da fé que temos. Afinal, a palavrinha cristão significa exatamente isso. Nós somos pequenos cristos aqui. A Bíblia vai nos dizer que nós somos embaixadores de Deus aqui na terra. Significa que nós somos a voz de Deus aqui na terra? Não. A única voz de Deus aqui na terra que nós temos é a palavra de Deus. Qualquer pessoa que diz, Deus falou comigo e agora eu estou falando com você, ela está mentindo. A única voz de Deus que nós temos para nós hoje é a Bíblia. E mais ninguém. Nenhum intermediador entre nós e Deus. Nenhum. Somente Jesus e a Bíblia. Que isso, pai? Vamos fazer um bolão? Quantos mais vão chegar até o final da mensagem? Só Jesus e a Bíblia. Não existe intermediador. Então nós somos embaixadores. Nós ganhamos o privilégio de defender, de guardar essa fé que foi nos dada aos santos. E olha que interessante. Essa palavrinha, insistindo que batalhassem pela fé, é uma expressão que Judas usa de luta intensa. Luta intensa. Uma luta intensa. É ligado toda hora. É estar sempre pronto, sempre atento. É muito comum, principalmente quem nasceu na igreja aí, quem vem na igreja desde criancinha. É muito comum para a gente acostumar com esse estilo de vida. É muito comum para a gente, é isso, é nós, eu nem sei fazer outra coisa. Eu sei vir na igreja, eu vim na igreja desde que eu vou criança. O que você faz domingo? Vou na igreja. Não faço outra coisa, eu sei ir na igreja de domingo. Vamos, não, é errado, para mim na cabeça é até errado. Nem é, né? Tem essa liberdade. Mas na minha cabeça é até errado não vir na igreja de manhã e de noite, domingo. Porque eu não sei fazer outra coisa, é o que eu faço isso desde que eu sou criança. E a gente se acostuma com essa vida, se acostuma com esse estilão de vida. O que eu faço? Eu vou na igreja, eu frequento um pequeno grupo, eu dou o dízimo, eu falo de Jesus para as pessoas, e é isso aí, acordo, sou bonzinho e é nóis. E a gente se acostuma. Só que exatamente por se acostumar com isso, é que nós baixamos as guardas, baixamos as rédeas, nós ficamos desatentos e nós não estamos prontos ao chamado que existe a nós nos defendermos. Eu já vou chegar lá, para deixar claro do que é que nós nos defenderemos. Mas tente não fechar o seu ouvido, por enquanto, achando que Judas está querendo criar somente um clima de disputa. Porque, inclusive, é muito pelo que nós somos conhecidos como cristãos, né? Chato, briguento.
fica lutando para defender as coisas por aí, e muitas vezes manda mais mal tentando defender-se das coisas do que só vivendo o que prega. Judas não está criando esse ambiente. Porque inclusive, se você aguentar e vir nas próximas 2 mensagens, lá no final existe uma postura incrível com relação a esses infiltrados, que os não infiltrados têm que ter. Mas isso daí é para daqui 2 cultos. Hoje é só esse chamado a nós nos defendermos. É esse alerta a nós não ficarmos acostumados. Porque quando nós ficamos acostumados, nós não paramos para pensar na ideia de que existe uma ameaça que esses infiltrados trazem para a nossa vida cristã e o nosso relacionamento com Deus. Por isso que a terceira ideia para essa noite, põe lá o 3 para mim, Dani, é o perigo do falso ensino. E sim, gato não deveria existir. Se a Bíblia não tivesse falado que era uma serpente, certamente teria sido um gato que estava lá no jardim do Éden, enganando Adão e Eva. Olha, eu nem fiquei falando isso no meu algoritmo, não fiquei falando isso no meu celular hoje à tarde. Eu fiz esse PowerPoint quieto, a não ser que a câmera do meu celular estava vendo a tela do meu computador. Eu fiz quieto, e hoje eu vi 3 vídeos que brotaram no coisa assim, de gato doméstico que atacou a dona. E atacou, agarrou, mordia, e ela não conseguia, saiu correndo, o gato para dar ali na dona. Gato é traiçoeiro. Então o perigo do falso ensino. Quem tem gato aí? Está amarrado. Ai, mano do céu. Meteu essa. Hã? Não, eu tentei ter um gato quando era pequeno. Vocês vão ficar horrorizados agora, mas enfim, o culpado é meu pai mesmo, não eu. Mas eu peguei, sabe o gatinho na rua? Gatinho, dei o leitinho, tava brincando na rua. Minha mãe não vai trazer para casa, eu fui trazendo para casa. Aí, tá bom, vamos tentar ter o gato e tal. E daí, dito e feito, né? A experiência que a gente tinha com gato, né? Porque a gente sempre teve cachorro em casa. E a gente acolheu o gato perto da época das férias, a gente foi viajar para a praia. E daí tinha que viajar com o gato para casa da avó, né? Não dá para deixar o gato sozinho em casa. A gente foi levar o gato para viajar, daí o gato, a viagem inteira, queria matar todo mundo dentro do carro. E daí meu pai abriu a porta do carro na viagem. Vai ser feliz. Deixamos o gato lá e vamos embora. Ou a gente voltava para casa para ficar com o gato e perdia a viagem inteira, ou a gente morria antes de chegar na praia. A gente não ia ficar com aquele gato para sempre mesmo. Meu pai abriu a porta da estrada, tchau, seja feliz, e seguimos a viagem. A minha tentativa de ter um gato durou, sei lá, 10 dias. Não, paramos o carro, não matamos o gato, não. Mas se tivesse jogado pro movimento, ele não teria morrido, porque tem 7 vidas. Na pior das hipóteses, ele morreu atropelado, mas abandonado de morrer desnutrido, duvido. Mas beleza, voltando. O perigo do falso ensino. E olha que interessante, olha o 4. O 4, Judas esclarece bem para a gente. Porque certos homens, cuja a condenação já estava sentenciada. Então olha lá, não estamos falando de crentes. Há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios, não são conhecedores da palavra, não são conhecedores da verdade. E eles fizeram 2 coisas. Olha lá, fizeram 2 coisas. Primeira, transformaram a graça do nosso Deus em libertinagem. E a segunda coisa que ele fez é negaram Jesus Cristo como nosso único soberano Senhor. Estou no próximo já, tá, Dani? Transformaram a graça do nosso Senhor Jesus, do nosso Deus em libertinagem, e negaram Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador. As 2 crises que Judas tinha com aqueles que estavam dentro da igreja, a primeira era, transformavam a graça em libertinagem. Olha, Deus é bom, Deus é cheio de amor,
Deus, Ele ama todo mundo, é Ele quem veio até nós, isso é um ato de graça de Deus para com a gente, e essa mensagem é verdadeira. Deus é isso mesmo, graça, Ele deu para a gente coisas que nós não merecemos. No reino de Deus não existe meritocracia, todos somos iguais, homens, mulheres, membros de igreja, pastores, o mesmo potencial para pecar que existe em vocês é o mesmo potencial para pecar que existe em mim. Somos todos iguais, não existe meritocracia. Deus, Ele ama a todos e deu a sua graça para todos. Tito 2, de 11 a 14. Pois a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Justo? Agora a parte falsa da mensagem é: dá nada não, pode fazer, Deus vai perdoar. Não dá nada não, só desviar só um pouquinho, não tem problema. Não dá nada não, nem é importante ir na igreja, nem é importante aprender da palavra de Deus, ler a Bíblia, fazer oração, se relacionar com Deus, não é importante. Não, Deus ama você, e assim, lá no fundo, pensa aqui comigo, como que um Deus de amor pode condenar alguém? Como que um Deus cheio de amor, vocês acham mesmo que essa história de inferno é verdade? Deus, Ele é cheio de graça, cheio de amor, cheio de perdão. No final vai dar tudo certo, Deus vai salvar todo mundo. Transformavam a graça em viva do jeito que você quiser. A diferença é que isso é uma má compreensão dessa graça. Por quê? Porque se essa graça é tão incrível, tão incrível, tão incrível, o que eu mais quero no mundo é viver em gratidão a essa graça, em amor a Deus por essa graça comigo. Já falei para alguns de vocês, gosto de pregar muito, gosto de estar aqui na frente muito, gosto de ser pastor muito, mas se fosse por causa disso, eu já teria parado de vir e de fazer as coisas que eu faço. Eu não prego todas as vezes feliz e contente de estar aqui pregando. Eu não atendo todos os dias na igreja feliz porque eu estou atendendo e cuidando de pessoas. Eu não acordo todos os dias da minha vida dizendo: uau, é incrível ser pastor. Então por que eu faço isso? Porque a graça de Deus é tão incrível que o que eu mais quero na minha vida é que mais pessoas vivam e possam usufruir dessa graça. É em gratidão e amor ao que Jesus fez por mim na cruz. É para isso que eu vivo. É para isso que eu vivo esse compromisso. É para isso que eu estou aqui domingo, 9h30 da manhã na escola bíblica, 10h30 para o culto da manhã, 5 horas, porque eu tenho que estar aqui para dar exemplo que eu sou pastor, para todo mundo viver na igreja, para o culto da tarde, e 19 horas para o culto da noite. Pastor, você ganha mais quanto mais vezes você vem na igreja? Não! Precisa passar a Rebeca aqui, essa parte não precisa estar em nenhum corte do meu Instagram. Não! É por quê? Porque a graça de Deus é tão top, tão incrível, que eu vivo por causa disso. Que eu existo por causa disso. Por isso que nunca vai ser o suficiente, nunca. Eu sempre vou querer viver por mais disso. Por isso que eu nunca quero deixar de vir num culto. Por isso que eu nunca deveria deixar de querer ir a um pequeno grupo. Porque essas coisas salvam a gente? Não. Mas é porque eu amo tanto a Deus. E o que eu quero mais na minha vida é isso. Eu não quero outras coisas. Por isso que eu quero tanto me casar com uma mulher que seja temente ao Senhor. Para que não exista nenhuma possibilidade de eu viver outra coisa na minha vida que não seja temer ao Senhor.
Por isso que quando eu namoro, eu quero muito encontrar um homem que tema ao Senhor, porque eu não quero nunca na minha vida viver a possibilidade de existir sem temer ao Senhor por causa do meu casamento. Porque eu não quero que jamais exista uma possibilidade dos meus filhos crescerem sem a oportunidade de temer ao Senhor, porque a pessoa com quem eu casei vai ensinar algo contrário para eles. Porque é muito, muito bom viver por causa dessa graça. Tem uma coisa que tem me preocupado de leves aqui na igreja. E desculpa, Matheus e Manu, vocês são os únicos nessa condição hoje aqui. Então vai parecer que é um recado para vocês, mas não é um recado para vocês, tá bom? Mas tem me preocupado que o ano do casamento na nossa juventude está parecendo o ano do vestibular para o adolescente. Que ele tem que parar de fazer tudo na igreja porque ele vai para o vestibular. E a gente tem parado de fazer tudo na igreja porque a gente vai se casar. Aí casa, e o casamento tá ruim, e não sabe por quê. Porque faz um ano que porque ia casar, teve que parar de fazer tudo na igreja, porque tinha que focar no casamento. Cato, prometo, mas eu tinha que falar, e era só vocês que estão aqui. Mas tem me preocupado, tá virando comum. Na nossa juventude, no ano do casamento, a gente sai de todos os ministérios, para de fazer tudo porque eu tenho muita coisa para fazer o meu casamento. E a mesma coisa vai para os adolescentes, já que vocês são os líderes dos adolescentes, vão lá de sexta-feira e ensinem para eles. É o ano do meu vestibular. Aí passa na faculdade, faz faculdade, se desvia na faculdade, e a culpa é de quem? Da faculdade. E o demônio da faculdade que desviou o cara, que desviou a menina. Não foi o ano inteiro que ele ficou sem se relacionar com Deus, sem se preparar para ir para a faculdade, sem estar cada vez mais firme, pronto para defender a sua fé e entrar na faculdade. Não foi esse o problema. O problema é a faculdade de esquerda, que tem um monte de mensagem errada que perverteu ele. Segunda coisa que os infiltrados faziam aqui na época de Judas negavam o senhorio de Cristo. E isso eu já venho dizendo algumas vezes aqui. Ainda que talvez não negassem isso abertamente, a forma de viver demonstravam isso. Demonstravam que não reconheciam Jesus como o Senhor da vida deles. E isso é uma coisa que tem me pegado muito. Porque nessa maneira leve de viver, de conduzir as coisas, de estar acostumado com a vida cristã, é muito comum para nós, já sabemos o que tem que fazer. Né? Vou brincar aqui com coisas mais infantis, né? Mais preto e branco assim. Não posso falar palavrão, não posso bater no meu amiguinho. Não, eu já sei o que eu tenho que fazer. Não matarás, não roubarás, não adulterarás, eu já sei tudo que tem para fazer, a gente está acostumado. Só que porque eu já sei, já estou acostumado, eu esqueço que eu tenho um Senhor na minha vida. E eu continuo dependendo desse Senhor. E por mais que eu saiba que eu não tenho que matar o meu amiguinho, eu posso, quando estou com raiva do meu amiguinho, dizer: Deus, eu estou com muita raiva hoje. Me dê sabedoria, me ajuda a lidar com essa raiva que eu estou sentindo. Depender do Senhor. Não negar o senhorio dele. Por quê? Porque a gente diz que Jesus é o nosso Senhor, mas vive como se ele não existisse. Nós somos ateus funcionais. Eu não sou ateu de verdade porque eu falo que eu creio em Deus. Mas eu vivo como se ele não existisse. É a mesma coisa. Dizer que acredita ou que não acredita, mas viver como se ele não existisse é a mesma coisa que viver como se ele não... vocês entenderam. E qual é o nosso papel? O nosso papel é nós nos defendermos disso. Porque essas pessoas muitas vezes estão no nosso meio. Eu sei que Judas, ele traz uma característica aqui de uma galera que é bem... A palavrinha é infiltrado, né? Judas, ele está trabalhando com essa característica do tipo: quem é que eu vou perverter hoje? E de fato, é pouco provável nós lidarmos com situações assim.
Pelo menos na nossa igreja hoje em dia é um pouco menos provável. Não é uma igreja gigante, não é uma igreja que a gente perde as contas de quem entra e quem sai aqui. Mas às vezes nós não temos que nos preocupar somente com infiltrados, que são infiltrados intencionais. Mas talvez às vezes nós devemos tomar cuidado com aqueles infiltrados que nem sabem que são infiltrados, mas que estão acostumados com a vida cristã, mas muitas vezes estão conduzindo a gente com as propostas, com as ideias, com as amizades, para vivermos menos intensidade de vida e relacionamento com Deus. Por isso, para a gente refletir, a última, Dani, por favor. Para a gente refletir, devemos lembrar do que nos caracteriza, tá bom? Quis tirar a palavrinha mais falada para jovem adolescente cristão no mundo, né? Lembre da sua identidade. Por isso, lembre-se do que te caracteriza, porque isso vai te fazer realmente perceber quem são os infiltrados. Entenda o seu chamado para você se defender. Ande alerta, ande atento, não baixe a guarda. E perceba quando a verdade está sendo distorcida. Feche seus olhos, vamos orar. Eu queria que aí você, de olhos fechados e cabeça baixa, que você refletisse aí um pouquinho em como você tem lidado ou vivido esse contexto da mensagem de hoje. Essa questão dos infiltrados, talvez pessoas à sua volta, irmãos seus, não descarte, tá bom? Qualquer possibilidade. Às vezes a pessoa que você mais ama que está do seu lado, que você tem certeza que é crente, que é de Jesus, ultimamente só tem proposto coisas para você que te conduzem para mais longe de Deus. Já parou para pensar que sem querer, não é nem intencionalmente, sem querer, essa pessoa é tipo um infiltrado desse de Judas? Talvez hoje seja tempo de você lembrar o que é que te caracteriza. Se você é chamado, é amado e é guardado por Deus. A você, misericórdia, paz e amor. Talvez você ainda não se identifique como um chamado, um guardado e um amado. E você está entendendo isso hoje pela primeira vez. E aí onde você está, no seu coração, fale com Deus do seu jeito e diga para Ele: Deus, eu gostaria de me tornar um chamado, um amado e um guardado pelo Senhor. Eu queria experimentar essa graça que o Tiago contou hoje. Que a gente possa entender hoje a necessidade que temos de nos defender, elevarmos um pouquinho o padrão, em toda e qualquer circunstância. Ah, não vou hoje, por quê? Não, vamos sim. Ah, não li hoje, por quê? Não, leia assim. Ah, não consegui hoje, por quê? Consiga sim. Não só fale, ah, tudo bem, ah, acontece. Não, vai lá, incentiva, cutuca. E perceba quando a verdade está sendo distorcida. Quando tem gente transformando a graça de Deus em motivos para viver do jeito que quiser. Quando tem gente transformando ou negando que Jesus é quem de fato manda na sua vida e no seu coração. Vou te dar alguns segundinhos para você fazer a sua oração e eu vou orar para a gente terminar, tá bom? Pode fazer a sua oração onde você está.
Senhor Deus, que em nome de Jesus essa jornada em Judas seja um incentivo a vivermos com mais intensidade a nossa fé, nos livrando das coisas que nos atrapalham e, de acordo com Judas, nominalmente nos livrando de pessoas que estão próximas a nós, que podem nos atrapalhar. Que possamos perseverar no ensinamento de Judas, para lá no final também entendermos algo que podemos fazer em relação a esses infiltrados. Mas hoje o incentivo é estarmos firmes, nos defendermos, não deixarmos ser levados, agir de maneira contrária e nos empenharmos a isso, a guardarmos a fé que o Senhor nos deu o privilégio de vivermos. Se há alguém aqui, Deus, que ainda não é um chamado, um guardado e um amado do Senhor, que essa pessoa tome uma decisão, que ela entenda que essa graça também está disponível a ela. Nos dê um bom descanso, Deus, nos dê um bom domingo, aqui na igreja também, em nome de Jesus, amém.